tentar esclarecer as principais com os especialistas. A gente vai começar com a dúvida de um dos vereadores, não é, que apontou para a gente também lá em plenário, né? Isso foi gravado durante a sessão. A gente vai ver a dúvida agora do vereador Dilmair Calegaro. Ele é vereador do PSDB. Vamos ver. Tá, então o vereador tinha medo, decidiu não se vacinar. A gente então foi perguntar para o especialista, um doutor em saúde pública da Fiocruz, que tem mais informações a respeito dessa dúvida do vereador. Vamos ver. É lamentável que figuras públicas, representantes da sociedade, questionem tanto as vacinas que a gente está utilizando para a Covid, quanto vacinas já consagradas que resolveram o problema, por exemplo, da poliomielite no Brasil. Eu conheço pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso à vacina e sofrem com a paralisia infantil até hoje. Então, uma vacina que já foi segura, que resolveu um problema, uma mazela que o Brasil enfrentava, principalmente na década de 70 e 80, e agora, em 2022, a gente observar um representante público questionando a eficácia dessa vacina. Pois é, a gente também tem a dúvida aqui do Celso Kobelnik, vereador do Republicanos. Vamos ver qual é a dúvida dele. Mas não tomei a segunda e pretendo tomar a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Tá, então, Celcinho do Sopão, com a sua dúvida, a gente vai ver o que diz o especialista sobre a dúvida dele. Bom, o esquema vacinal foi testado e a eficácia dessa vacina está sendo conferida para a maioria das vacinas, exceto a Janssen, com esquema de 2 doses. A gente observa durante o tempo que essa queda de imunidade tende a cair. Por isso é recomendada a dose de reforço. Então, quem tomou só a primeira dose está com um percentual de eficácia extremamente baixo, desde que não tenha tomado a vacina da Janssen. Quem não tomou nenhuma dose está se arriscando muito. Quando a gente olha as internações recentes por Ômicron, de cada 10 internações, 8 são em não vacinados. E as 2 internações em vacinados, geralmente são em pacientes extremamente frágeis, pacientes idosos com comorbidade. E essas 8 em não vacinados, a gente observa até pessoas mais jovens se internando. Então o Brasil vive hoje uma epidemia de não vacinados. Tem também a opinião do vereador Edivaldo Costa, também vereador do Republicanos, que também falou a respeito do assunto em plenário ontem. Vamos ver. Quem é denunciar? Quem é a saúde e a ciência que vai garantir a vida dos nossos filhos até 10 anos, daqui a 5 anos, que nossos filhos vão importar roupa, importar casa, outra coisa até não saber quem vai garantir? Tá aí o professor Edivaldo Costa, exaltado com o assunto. A gente consultou então um especialista, né? Porque tem a opinião do vereador e tem a afirmação de um especialista no assunto que estudou o assunto. Então vamos ver o que ele disse a respeito dessa fala. É uma tolice até de falar, o entortamento da boca daqui a 5 ou 10 anos mostra o desconhecimento total de como funcionam as vacinas, né? Em geral, isso é uma reação aguda que tem a ver com alguma reação, principalmente alérgica, a uma determinada substância. Dizer que daqui a 10 anos, 5 anos, uma criança pode entortar a boca por conta da vacinação, ou mesmo garantir que essa criança não morra daqui a 5 ou 10 anos, isso é um absurdo do ponto de vista de como funcionam as vacinas. A gente também tem a fala aqui do Elbio Volques. Vamos ver, ele é vereador do Patriota. Tem as leis federais que tem uma obrigatoriedade dos pais vacinar as crianças? Tem, foi o que o juiz falou hoje. Mas com que confiança nós temos nessa vacina? Acho que cada pai, cada mãe, cada tutor das crianças deve saber o que faz. Uma vacina muito nova, então cada um acredita-se naquilo que quer. Eu, particularmente, minha esposa, fomos conversar com médicos para vacinar nossos filhos. Agora, exigir, cobrar, obrigar, acho que nós não estamos numa ditadura militar nesse país ainda, né? O Diego Ricardo Xavier, doutor em saúde pública da Fiocruz, mais uma vez respondeu essa afirmação.
né? Essas vacinas foram testadas, essas vacinas são seguras. A gente está com um volume de milhões de crianças e de pessoas se vacinando, tanto no Brasil quanto no mundo. E em nenhum momento a gente consegue ver um volume de reações adversas que supere os mais de 640 mil óbitos que a gente teve só no Brasil. Então você que está ouvindo, não dê ouvidos a pessoas que não estudaram sobre o tema e estão se utilizando de uma narrativa extremamente política com vistas à sua eleição. Tá aí, então, o que diz o especialista a respeito disso, lembrando que nós consultamos, né, e trazemos para você aqui os dados com base na ciência, o que os especialistas que estudam os assuntos falam a respeito dessa situação que está colocada aí, né? Daí você que elegeu também essas pessoas, não é, pode avaliar qual, né, tem a opinião que mais tem a ver com a realidade colocada, que os cientistas dizem a respeito do assunto ou que o vereador que você elegeu tem a dizer sobre assuntos que não é da competência dele, que são os assuntos de saúde do município, saúde pública mundial, tá? Não só no Brasil.